A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 18. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É com muita alegria que hoje vamos começar o estudo de Hebreus. É uma carta, ou é um livro, ou é um sermão, ou é uma palavra de exortação? Há muitas controvérsias em relação a Hebreus. Na tua Bíblia está escrito que é uma carta, né? Na minha diz carta aos Hebreus. Sim, porque há saudações, há citações de nomes, e isso nós já estudamos, é uma forma de identificar o estilo literário de carta, de uma epístola. Mas ela não começa falando do autor, nem do local, quer dizer, ela corresponde a algumas características de uma carta, ok? Mas ela tem também atributos que podem ser identificados como de um livro. E dentro da própria carta, ou dentro do próprio livro, ela diz que ela é uma palavra de exortação, como um sermão. Então, começa por aí. Pode ser os dois. A Bíblia diz, né, carta aos Hebreus. Então, vamos partir deste princípio, de que é uma carta, uma epístola. Mas, para fins de estudo e de reflexão, é importante nós sabermos que outras pessoas pensam diferente. Que mais que tem que todo mundo fala sobre Hebreus? O autor de Hebreus. Em primeiro lugar, o autor de Hebreus é Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, foi o Espírito Santo de Deus que inspirou Hebreus, por isso que ela está na Bíblia. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, nós sabemos que ele usa de pessoas, né? Usou de pessoas ao longo da história para escrever a Bíblia. E nós não sabemos quem escreveu Hebreus. As maiores especulações, elucubrações, né? Teorias a respeito do autor de Hebreus. Eu lembro, no seminário, de ter uma cadeira, um semestre inteiro sobre Hebreus. E, as primeiras aulas, sei lá, acho que o primeiro mês, não sei, não posso falar porque faz muitos anos, não lembro. Posso, né, estar me enganando, me equivocando. Mas o assunto principal era o autor de Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Tem a torcida, né? O time Paulo. Foi Paulo que escreveu, foi Paulo que escreveu, foi Paulo que escreveu. Aí fala, quem acredita que Paulo escreveu pelo conhecimento, né? Porque é um livro, né? Uma carta, é um texto muito rico e que demonstra que o autor tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. Mas não era só Paulo que conhecia o Antigo Testamento. Outra coisa que é falado, a referência sobre Timóteo. Mas o tom, a forma como a pessoa fala de Timóteo, para nós que até estamos estudando, já vimos, há um distanciamento. Ele usa, inclusive, nosso irmão Timóteo. Ele fala de um jeito assim, com respeito, com honra, com admiração, mas não com aquela afeição, aquela intimidade, aquele jeito que Paulo falaria.
Então, sim, tem uma referência a Timóteo, mas esse argumento que é usado para justificar que Paulo é o autor de Hebreus é o mesmo usado para dizer que não foi Paulo. Porque se fosse Paulo, ele não ia se referir a Timóteo daquela forma. O que importa? Sei. É melhor a gente se ocupar com questões da Bíblia do que com questões do mundo, né? Outro assunto. O jeito, vamos dizer assim, a forma como o autor escreve é diferente de Paulo. Então, o que as pessoas concluem? Poderia ter sido Barnabé, que era conhecido de Paulo. Poderia ser Lucas, que também andou com Paulo, serviu Paulo, médico amado. E outros falam até de Apolo. São os nomes que tem maior votação. Paulo, em primeiro lugar, muitos atribuem a Paulo, Barnabé, Lucas e Apolo. Por quê? Porque ao longo do texto fica bem claro que o autor não era dos apóstolos que conviveram com o Senhor Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular dos fatos. Então, Barnabé se encaixaria sim, Lucas e Apolo. É usado a primeira pessoa do plural, nós, em muitas menções durante a carta, né? Durante o texto. Poderia ser realmente alguém da convivência de Paulo? Poderia, claro que sim. Alguém que aprendeu com Paulo? Pode ser. Mas nós não temos essa resposta. Nós não temos. O que nós sabemos é que Pedro e Paulo certamente, provavelmente, já tinham sido mortos, martirizados por Roma, por Nero, mais especificamente, né? Porque acredita-se que entre 64 a 67 ocorreu a morte de Pedro e de Paulo. E esta carta de Hebreus, também pelo próprio texto, antes do ano 70. Por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo houve a destruição do templo. E como a carta fala demais do sacerdote, do sacerdócio, do sacrifício, dos holocaustos, de tudo que envolvia, acredita-se que se o templo já tivesse destruído, ele falaria alguma coisa. E se fosse depois de 70, teria que contextualizar, entende? Então a gente pensa o quê? Isso é também uma forma de dizer, não foi Paulo que escreveu. A não ser que tivesse escrito, guardado, se perdido aquele texto e depois, que também não procede. Então, a gente não sabe, mas eu precisava falar para vocês sobre isso, porque muitas pessoas dizem, porque Paulo em Hebreus, não está escrito na Bíblia, não está escrito em lugar nenhum que o autor de Hebreus é Paulo, foi Paulo, certo? Então a gente não vai acrescentar nada e nem tirar nada, mas que existem teorias, existem, que existem estudos, interpretações, existem. E nós estamos aqui estudando o que a Bíblia diz, estudando, aprendendo, querendo conhecer. Então, cabe nesse vídeo de introdução a Hebreus, certo? E se alguém fala que é livro de Hebreus, não está totalmente errado, viu? Assim como a gente viu em Atos também. Mas é do senso comum dizer carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, porque vamos dizer assim, do meio para o fim ela tem mais características de carta, tá bom? Então, qual é o assunto de Hebreus? Qual é o tema central de Hebreus? Inferioridade da lei. De que diante de Jesus a lei é inferior.
Cristo, Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Esse poderia ser o tema central ou a justificativa para se escrever Hebreus. Cristo é superior aos anjos, aos sacerdotes, às instituições, ao templo. Então, mais uma coisa que a gente falou, né? Se o templo tivesse destruído, mas não, a gente acredita que não, na época que ele foi escrito, né? Cristo é superior à religião, é superior à lei e a todas as alianças antigas, porque tudo se cumpriu em Cristo, tudo se converge em Cristo. Então, Cristo é superior a tudo e a todos. Outro assunto muito importante de Hebreus, que Jesus é Deus, que Jesus é 100% divino, mas Jesus é homem, é ser humano, ele é 100% humano. E esta perfeição encontrada em Cristo é que nos salva, porque ele pode unir a raça humana, a humanidade, com Deus, porque Jesus é homem e é Deus. Por isso ele é o sumo sacerdote perfeito, o sumo sacerdote eterno, porque ele é o mediador entre homens, entre pessoas e Deus. Um assunto importantíssimo de Hebreus, a fé. O capítulo mais lindo, que inclusive tem vídeo no canal, um dos vídeos em alta do canal A Bíblia Diz, é do capítulo 11 de Hebreus, que fala da fé. Que todos se salvam e se salvaram pela fé. Outro assunto, essa hierarquia, essa, vamos dizer assim, superioridade de Jesus e da graça, da salvação em Cristo. São utilizados muitos termos para indicar essa superioridade de Jesus, da salvação perfeita, do sacrifício perfeito, completo, consumado de Jesus, de que é mais, é maior, é melhor, é superior, é excelente, é acima. Então, Jesus é imbatível. Ninguém chega sequer perto de Jesus. Isso é um assunto. Então, olha a importância de Hebreus. Quem é o autor da salvação? Jesus Cristo. Então, eu não posso me salvar fazendo nada. Não são obras que me salvam. Eu me salvo pela fé. Jesus é o autor e consumador da fé, da salvação, da graça, do perdão, da redenção, da remissão dos meus pecados. É Jesus. Então, é um texto muito importante também para evangelismo. E é isso também, porque o judeu precisava entender isso, o hebreu precisava entender isso. A gente começou falando, primeiro versículo, das verdades ouvidas. Aí nós temos que pensar, que eu já tenho dito isso para vocês. Se a aliança é superior, é melhor, é maior, é excelente, é porque tinha uma outra aliança que não era tão boa. Quando a gente fala que algo é verdadeiro, é porque tem algo que é falso, né? Então, o que é comum ou é recorrente em Hebreus? Essa comparação entre o novo e o velho, né? O novo e o antigo. O evangelho do Senhor Jesus e a lei mosaica, ou a promessa, as promessas, as alianças do judaísmo, né? Então, essas verdades ouvidas, elas têm uma hierarquia. Elas têm uma... Como eu posso falar isso?
Elas são diferentes na sua eficácia, na sua importância, no seu poder, na sua autoridade, mas ambas alianças convergem em Cristo. Abraão, Moisés, Davi, entende? Tudo fazia sentido, tudo era um tipo de Cristo, apontava para Cristo. Então é aí que a gente pensa nas verdades ouvidas. A gente pode pensar assim, desde o Gênesis, né? Tudo, a lei, né? O Pentateuco, os livros de sabedoria, tudo, todas as verdades. Nós agora podemos falar com propriedade, porque estamos estudando livro por livro, né? Então a gente vê que tudo apontava para Cristo. E também para essa incapacidade, inferioridade, enfermidade da lei, que ela não dava conta, ela não resolvia, né? Ela não conseguia resolver, mas o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus é poderoso. O Senhor Jesus resolve, certo? Outra situação, os poderes do mal, as trevas, o diabo, a morte, tudo aquilo que nós, seres humanos, somos, entre aspas, reféns, né? A morte, os principados, as potestades, a atuação maligna, tudo isso Jesus venceu na cruz. Nos libertou do império das trevas. Ele expôs principados e potestades. Então, esse também é um assunto importante em Hebreus. E as tentações? A vida mesmo é difícil. O inimigo, o mundo, o pecado, a nossa natureza humana. Mas Jesus, sendo 100% homem, ele nos socorre, nos protege, nos livra nas nossas tentações. Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acho que falei o importante o suficiente para essa introdução. Então vamos para o capítulo? Hebreus capítulo 2, os versículos de 1 a 18. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, toda palavra é palavra de Deus. Toda palavra é sagrada. E toda verdade é a própria expressão de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não podemos desprezar nenhuma verdade. Ao contrário, nós temos que nos apegar com firmeza e não nos desviarmos. Aquele que persevera até o fim, esse que vai ser salvo. Por quê? Se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Ó, aqui já tem uma referência, né? Sobre isso, sobre as testemunhas. Então, se tu conseguiu crer, ter fé naquilo que ainda não era totalmente, que não era completo, que é isso que ele está dizendo, ó. Se a gente recebeu essa instrução, ó, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo, sempre que a lei ela apontava para o castigo, né? Tu quebrava o mandamento, tinha uma punição. Então a gente sabe o quê? Que a desobediência é castigada, é pecado, é punida. E aí nós estamos recebendo a salvação em Cristo. A mensagem da cruz, o evangelho, a boa notícia. Tu não vai levar a sério? Tu não vai considerar? É isso que ele está perguntando. Nós vamos negligenciar essa salvação? 4. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É como se ele estivesse falando do livro de Atos, né? E aí, ó, vem uma referência.
como Lucas. Quem escreveu Atos foi Lucas. Enfim, isso aí é muito, como é que é? Pano para manga, essa história da autoria de Hebreus, certo? O evangelho, ele foi pregado pela palavra, pela vida de quem se converteu, né? E por sinais, prodígios, milagres e pela descida do Espírito Santo. Então, esse caráter perfeito, completo, eterno, consumado, excelente, superior, maior, melhor, mais, né, superlativo da nossa salvação, do nosso, vamos dizer assim, evangelho, nosso quer dizer que a gente recebeu, né, a conversão, o arrependimento, tudo isso é a obra da cruz, é o ministério do Senhor Jesus. Deus deu testemunho por meio de sinais, de prodígios, de milagres, da descida do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos mostra tudo que o Senhor Jesus fez. Ele pregava, ele ensinava, ele vivia, mas ele fazia sinais, ele fazia prodígios, ele fazia milagres. Por quê? Porque o poder do Altíssimo estava com ele. Porque ele era poderoso em palavras e em obras, né? Em prodígios, maravilhas e sinais. Sim. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Isso é uma citação do Salmo 8, Salmo de Davi. Então, nós sabemos que o amor de Deus pelos homens, pela humanidade, pelos seres humanos, é que motivou a vinda de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele enviou, ele mandou Jesus, né? E Jesus veio para cumprir toda a vontade do Pai, fazendo tudo que agradava ao Pai. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Que legal, ó, importante isso. Pela fé, nós sabemos que o Senhor Jesus venceu. Ele é vitorioso, ele triunfou. Mas ainda nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É aquela comparação que sempre é feita sobre isso. O diabo perdeu, está derrotado, está preso, está condenado. Mas ele é como se ele tivesse uma corrente, uma corda, que ele ainda tem um espaço, que ele ainda se movimenta. Entende? E aqui está dizendo bem isso, ó, que Deus deu todo o poder para Jesus. O nome de Jesus é todo poderoso. Mas ainda falta algumas coisas a ele sujeitas. Ainda há uma atuação, né, maligna no mundo. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, mas que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus se esvaziou, se encolheu, se diminuiu para ser um de nós, um ser humano, para poder morrer,
o eterno virou mortal. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. É como se houvesse uma porta gigantesca, vamos dizer assim. E Jesus, mesmo essa porta sendo gigantesca, Jesus era maior do que esta porta. Ele tem que se esvaziar, se diminuir, se encolher para passar por essa porta, que é a morte. Esse sofrimento, que é a consequência do pecado. Então, sim, a morte é o maior inimigo, é o último inimigo, é o que nós mais tememos e adiamos, não queremos, porque aquilo ali é doloroso, né? A morte é dor, é separação, é o salário do pecado, enfim. Então, era uma grande porta, né? Era algo muito, assim, para passar, para atravessar. E aí, o que Jesus faz? Jesus se esvazia, se encolhe, se faz humano para passar por esta porta chamada morte, para que nós, seres humanos, não fôssemos tragados pela morte. A gente morre porque temos um corpo, mas não a morte eterna. Jesus nos livrou, nos libertou, nos salvou da morte eterna. Ele passou por esse portal para que nós pudéssemos ter vida. Então, olha como esse versículo é. Pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é muito profundo. Ele foi ferido para eu ser curada. Ele foi morto para eu ter vida eterna. Ele se fez pequeno para que eu pudesse ser glorificada, ressuscitada com ele. 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus, olha só, nos conduziu à glória. Nos tirou do status de criatura para o status de filhos, de filhas. Éramos inimigos, estranhos, estávamos perdidos, recebemos o perdão dos pecados, achamos o caminho, a direção, nos arrependemos, nos convertemos, e o autor da salvação é Jesus. Quem me salvou foi Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então, nós fomos transformados. Jesus abriu mão da sua natureza, trocou sua natureza, né, transformou sua natureza para nos alcançar. Quando ele nos alcança, ele troca a nossa natureza para termos a natureza dele. Vocês entendem isso? Ó. Tanto o que santifica como os que são santificados. Ele era o santo e nós os pecadores. Então, o santo se torna humano, se submete para nos santificar. E nós nos tornamos santificados através da morte dele, do sacrifício dele. E aí vem essa parte linda. Por isso, ele não se envergonha de nos chamar de irmão.
porque nós nascemos em Cristo, nós somos regenerados em Cristo, nós nos tornamos nova criatura, nova criação em Cristo. Então ele não precisa se envergonhar mais de nós, porque nós somos como ele, a natureza dele, ele é o primogênito de muitos irmãos. 12. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele nos conquistou com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós somos dele. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, eu falei sobre isso, né? A vitória da cruz é a vitória da salvação, do perdão, né? Do arrependimento, de uma nova vida, mas também é uma vitória contra os anjos caídos, contra Satanás, contra os principados, contra as potestades, contra a morte. E olha o que ele diz: o pavor da morte, a escravidão. Jesus nos libertou, nos fez livres de tudo isso. 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Porque o que acontece? Os anjos se rebelaram, se revoltaram e foram expulsos do céu. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos ama. E Jesus socorre seres humanos, pessoas. Ele não socorre anjos. Então, o diabo não vai se arrepender. O diabo não vai se converter. E nem os demônios, e nem os anjos. Eles estão destinados ao fogo eterno, à perdição, ao lago de fogo e enxofre, ao lugar que tem ranger de dentes, para o inferno. E o que ele quer? Ele quer levar os seres humanos, a coroa da criação, para o inferno. E Jesus faz o quê? Jesus se levanta e diz: não, eu dou o meu sangue, eu dou a minha vida em resgate dos meus irmãos. Jesus socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, aquela parte que diz assim, semelhante aos irmãos, ele se tornou o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele habitou entre nós. E dessa forma, vivendo a vida humana, convivendo com seres humanos, ele pode dar exemplo, ensinar, socorrer, libertar, curar e, acima de tudo, salvar. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso é muito forte. Quando tu está passando por uma dificuldade, uma tribulação, uma tentação, uma prova, tu tem que lembrar que Jesus foi provado, tentado, atribulado em todas as coisas. 40 dias e 40 noites no deserto. E quando ele já estava, com fome, o diabo veio. Tem vídeos no canal sobre a tentação de Jesus. Tudo que aconteceu nos evangelhos, no ministério de Jesus, mostra que ele foi tentado em tudo, que ele suportou tudo, que ele venceu tudo. E por isso ele é o nosso exemplo, ele é o nosso irmão mais velho, ele é todo poderoso. Por isso que ele venceu a morte, venceu o pecado.
Porque ele não caiu em tentação, porque ele ficou firme, porque ele fez a vontade de Deus. O que a gente aprende hoje com este capítulo 2 de Hebreus? De que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. A nossa inspiração, o nosso maior exemplo, o nosso maior incentivo é o Senhor Jesus. Devemos olhar sempre para Jesus.